Von allen entfernt, was die Seele
Sejam todos saudados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que vocês vieram hoje aqui, nos foi cantada a plena salvação pelo coral, a plena salvação que nós aceitamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de fato podemos dizer louvado seja o Senhor, aleluia. Os cantores cantaram aleluia, a plena salvação. Louvor e gratidão seja trazida ao Senhor por Ele nesse tempo nos ser puxado para si, por termos podido dizer sim, e por Ele de fato agora ser o nosso Senhor, que não aceitamos somente como Salvador em nossas vidas, mas como o nosso Senhor que governa e determina em nossas vidas, como Ele diz em Sua palavra. Então, sejam bem-vindos todos de coração, vocês que estão conosco aqui, também todos que estão conectados. Nós temos alguns irmãos no nosso meio que ontem já desejamos as boas-vindas e hoje ainda faremos de novo. O irmão Moses está aqui, dos Estados Unidos da América. Eu vejo aqui, ontem esquecemos o nosso irmão Jean-Claude, de Bruxelas, de dar as boas-vindas. Às vezes os irmãos estão sentados um pouco mais lá atrás. É difícil. E temos nosso irmão Florim aqui, de Klausenburg. Sejam bem-vindos de coração. Também as saudações que nos alcançaram, seja por e-mail ou pelo telefone. Por exemplo, nosso irmão Lutica, da Austrália, nos deixa saudade de coração, nos deseja a bênção de Deus. Também como o irmão Baumgartner, da Suíça. Também ainda temos nosso irmão de Brasília, Brasil, João Batista. E ele também nos deixa saudade de coração. Os irmãos estão todos ligados conosco. Também do nosso país aqui, temos irmãos que repetidas vezes telefonam e demonstram a sua ligação conosco. O irmão Müller, por exemplo, que está perto do Mar Báltico, também. Depois, no certo tempo, nosso irmão Alexander, de Tarkastan. Podemos procurar lá no mapa onde esses lugares estão. O Senhor conhece os seus, onde quer que estejam. Mesmo se aqui conheçamos só um pequeno número limitado, mas o Senhor conhece os seus, Ele sabe onde todos estão, Ele sabe como pode alcançá-los, Ele sabe como Ele pode nos preparar a todos nós, e nenhum faltará no fim. Então, vocês talvez ouviram também que em Cuba a situação em termos climáticos foi especial, um tsunami. Os irmãos nos enviam orações de lá também, e em grande parte foram poupados daquilo que atingiu o país, mas eles, de fato, mesmo assim, estão com essas consequências agora, têm que suportar as consequências que passam por o país. Também vamos lembrar deles em oração, e também daqueles que sequer têm a possibilidade de sequer dar um toque, e o Senhor vê a todos, e vamos carregar todos em oração. Por isso, vamos agora nos levantar e dedicar esse tempo ao Senhor. Fiel Pai Celestial, a Ti seja o louvor e a gratidão, em primeiro lugar, por podermos estar aqui reunidos em liberdade e paz. Senhor, que estamos passando bem quando ouvimos como se passa com outros irmãos, o que os atinge, Senhor, do que estão sendo afligidos. Seja trazida a gratidão e o louvor a Ti por termos a possibilidade aqui. Te pedimos por hoje, Senhor, por essa reunião. Abençoe Tu a nós. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Tu sabes que o que cada um necessita. Tu sabes como Tu podes nos alcançar, Senhor. Deixe os nossos corações simplesmente estarem abertos por aquilo que Tu tens a nos dizer por meio de Tua palavra, Senhor. E nós nos colocamos em cima das promessas que nos foram concedidas, Senhor, para que, Senhor, possamos ter parte. Nós te agradecemos por Tua fidelidade, nós te agradecemos por Tua graça. Tu deves ser louvado e glorificado por tudo. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos ainda continuar com hinos do pequeno livrinho. Vamos cantar o número 31. 31. A Ti seja
a honra ou glória pelas grandes coisas que tu fizeste. Ó Deus, a ti seja a honra. Que grandes coisas fizeste. Tu amastes o mundo e tomaste o pecador a ti. Teu filho consagrou sua vida como sacrifício. O céu está aberto para a eterna alegria. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus, nós nos aproximamos e damos-lhe o louvor, porque grandes coisas fez. Ó, grande redenção, comprados por seu sangue. Ao pecador que crê, vem ao seu encontro hoje. O pleno perdão é dado a cada um que aceita Jesus, a divina salvação. Louvor ao Senhor, louvor ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvor ao Senhor, louvor ao Senhor. Povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus nós nos aproximamos e lhe damos a honra por grandes coisas que fez. Quão grande é o seu amor, quão grande o seu agir, quão grande nossa alegria descansar em Jesus. Mas maior e mais puro e alto será quando em júbilo e vendo nós entrarmos lá em cima. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus nós nos aproximamos e damos-lhe a honra, porque grandes coisas fez. Louvem o Senhor, louvem o Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvem o Senhor, louvem o Senhor. Povos, alegrai-vos todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus nós nos aproximamos e lhe damos a honra, que grandes coisas fez. Amém. Louvor e gratidão, sim. O Evangelho e a graça que nos foram participadas. Isso nós queremos cantar, queremos louvar como aqui no corinho foi cantado. Louvem o Senhor, sim. E agradecemos por termos recebido parte disso. Sim, terra, ouça esse eco. E essa palavra, a palavra da cruz, o Evangelho, a mensagem de salvação, Jesus Cristo como ponto central da proclamação. Isso acontece hoje, mundialmente, lá onde pessoas aceitaram e receberam a palavra. Lá onde isso aconteceu, eles dão testemunho. E nós somos gratos e alegres por também podermos dar esse testemunho. Mais do que isso ainda, que nós encontramos, ou melhor dito, Ele nos deixou encontrar por Ele. E
E assim, com a palavra da verdade, com todos os ensinamentos bíblicos, nos foram confiados e podemos dizer, estamos firmes na palavra do Senhor. E podemos provar tudo, e especialmente as promessas que Ele nos concedeu, nas quais queremos nos firmar, porque nossa fé não esteja em alguma interpretação, mas firme nas promessas que nos foram dadas na palavra. E a fé é uma confiança firme daquilo que não se vê ainda. E se alguém coloca uma coisa diante de nós, então eu tenho que crer. E para nós é importante que somente creiamos o que a palavra de Deus, a Escritura, nos coloca diante de nós. Então podemos ter uma fé firme e nos estender para isso e estar tranquilos que o Deus é o Deus da sua palavra. Ele não pode quebrar sua palavra. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Vamos estar esforçados que aconteça conosco nesse tempo. Vamos cantar ainda número 6. Firmes na palavra do Rei. Firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que eternamente é digno de louvor. Eu glorio que me libertou da astúcia de Satanás, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio nas promessas do Senhor. Firme, eu confio na palavra do Senhor, que jamais erra. Quando na aflição e na dúvida, mesmo que venham sobre mim, pela palavra do Rei, a vitória se torna fácil para mim, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio nas promessas do Senhor. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que plena obra de redenção aconteceu na cruz. Então posso ser aprovado na liberdade do meu Senhor, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio nas promessas do Senhor. Firme na palavra do meu fiel Senhor. Oh, como eu o sirvo com amor ardente, com prazer, sim. Para a vitória já brilha a sua estrela, confiando nas promessas do Senhor. Firme, ou com fé eu creio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé eu confio nas promessas do Senhor. Confiando na palavra do Rei, eu não caio. Se caminho fiel na luz do Espírito e descanso naquilo que sua boca prometeu, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio nas promessas do Senhor.
Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio. Eu confio nas promessas do Senhor. Amém. Isso não apenas cantamos, isso é aquilo que nós vivemos, irmãos e irmãs. Abraão, ele confiou na promessa do Senhor. E o que aconteceu? Ele se tornou cada vez mais forte, mais firme na fé. Foi um crescimento que aconteceu nele, na fé. Até que ele havia recebido aquilo que lhe foi prometido, viu com seus próprios olhos. Até que pôde testemunhar, o Senhor cumpriu sua palavra em mim. O mesmo Deus faz conosco nesse tempo. E isso ontem também se tornou consciente para mim da pregação. Filhos de Deus, Ele, o Filho de Deus, nós, os filhos e filhas de Deus. Mas o mundo inteiro, todo mundo cristão, se perguntarmos, perguntem. Eles falaram, nós somos filhos de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Mas, na sua palavra, nós fomos introduzidos ainda mais profundamente. Nós somos, de acordo com Isaac, filhos da promessa. Filhos de Deus, sim, mas nós cremos nas promessas que Deus colocou à luz do castiçal nesse tempo. E aquilo também que ouvimos de 2 Coríntios 6, filhos e filhas de Deus. Sim, mas está lá, saiam do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Preparação e educação, tudo isso o Senhor concede aos seus filhos e filhas. A confissão muitos podem dar, mas nós vivenciamos que o Senhor está agindo em nós, que cremos na sua palavra, que Ele nos prepara, que Ele nos ajuda. Seja dada gratidão ao Senhor. Vamos para a introdução, ler de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, aqui o primeiro versículo. Tito 2, 1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, ou fala abertamente o que está em harmonia com a sã doutrina. Uma palavra maravilhosa. Se olhamos para a política, nada é expresso abertamente. Mas aqui, a palavra de Deus deve ser expresso abertamente, mas não pensamentos próprios, mas aquilo o que corresponde à sã doutrina. E nós somos gratos por Paulo não ter ficado parado nisso. Ele foi o homem de Deus chamado. Ele, aqui ao seu cooperador Tito, ele escreveu a ele, mas não somente disse, fala o que a sã doutrina, o que corresponde à sã doutrina, após ele dá ainda mais instruções, o que é a sã doutrina. E assim, nós somos gratos nesse tempo pela mensagem que veio a nós, e também pelas possibilidades técnicas que estão aí, para que nenhum precisa receber ensinamento individual, mas todos recebem ensinamento e podem expressar o que corresponde à sã doutrina. E então aqui no versículo 11, segue, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Podemos testemunhar isso, que a graça de Deus apareceu? Nós ontem ouvimos, Elias virá primeiro e restaurará tudo, trará tudo de volta ao estado correto. E nós sabemos que o Senhor, com o ministério do nosso irmão Branham, de forma especial ele esteve com ele, que foi vista a coluna de fogo sobre sua cabeça. Isso foi firmado nas fotos para reconhecer que a graça de Deus apareceu.
que Deus está conosco nesse tempo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os seres humanos e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Pela graça fomos salvos. Assim Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, não por nós mesmos, mas a graça não para, a graça de Deus, ela nos acompanha adiante e ela nos educa, como está escrito aqui. Ontem nós também lemos de Hebreus 12, que a palavra nos educa como um filho educado pelo pai. E assim, se olhamos na última era da igreja, da congregação de Laodiceia, lá também está escrito, aquele ao qual o Senhor ama, ele o educa. Por quê? Porque é um tempo de preparação. Nessa era, que a noiva seja pura, santa e imaculada e possa ir ao encontro do Senhor, para que uma noiva pura lhe seja apresentada. Por isso, a graça de Deus apareceu e ela nos educa. E nós sabemos, quando nós que somos pais, nós sabemos o que significa tudo em relação à educação das crianças. Nós temos que dizer aos filhos o que eles têm que fazer e parem de brigar. Não toma isso, não toque isso aqui, não faça isso, faça aquilo. Mas não fica somente em palavras. Se pensamos, os filhos precisam de um crescimento. Os filhos têm que crescer. Nós não nos alegramos somente porque ouvem a palavra, mas nós nos alegramos, então, quando aquilo que lhes dizemos, se eles colocam em prática. Não somente quando falamos parem de brigar, mas quando eles de fato param de brigar. Não quando dizemos não toque isso, mas quando eles de fato não tocam aquilo que dizemos. É um crescimento que acontece. E assim, também em nós tem que haver um crescimento. Como Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 4, que atuando a verdade em amor, devemos crescer nele, que é a cabeça. Como Pedro escreve, sim, nós temos recebemos as preciosas promessas, mas também essas virtudes, a fé, a firmeza e o autodomínio, o domínio próprio, o amor fraternal, o amor e todas essas outras qualidades têm que crescer em nós. Crescer, e assim vemos em nossos filhos. Eles crescem e primeiro eles brigam, mas em algum momento para a briga, eles cresceram. E o Senhor pôde conceder graça para que pudéssemos crescer na fé. E como vimos sempre no último tempo, nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Também isso se tornou claro ontem. Também não somente porque ouvimos a mesma palavra, recebemos a mesma bênção, mas a bênção está no fazer aquilo que o Senhor nos diz e crescer na fé, irmãos e irmãs. E então está aqui adiante no versículo 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Isso nós fazemos, nós esperamos por isso que o Senhor retorne, que se entregou, versículo 14, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade ou tudo que é fora da lei e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Louvor e gratidão. A sua obra somos nós, em Jesus Cristo, nas obras que Ele preparou para que nós caminhemos nelas. Que o Senhor possa nos conceder graça também para aceitar a sua palavra como crianças, como as crianças aceitam a palavra dos pais, e que possamos movê-la no coração e ter o anseio. Senhor, educa-me, Senhor, purifica-me, Senhor,
cumpra a tua promessa em mim. Que possamos passar do crer para o ver, do ouvir para a ação. Vamos nos levantar e juntos dedicar essa reunião ao Senhor mais uma vez. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos. Nós podemos te chamar como nosso Pai Celestial, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus pela graça. Nós te agradecemos, Senhor, por Tu nos educares por meio de Tua Palavra, por Tu nos purificares e santificares, que Tu assumiste a responsabilidade por nós, para que nós possamos alcançar o alvo. Também hoje nós colocamos nós mesmos à Tua disposição e pedimos a Ti, fale conosco por meio de Tua Palavra e deixa a Tua Palavra cumprir em nós aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós colocamos essa reunião mais uma vez nas Tuas mãos e pedimos a Ti, atua em nós aquilo que Te é agradável, no santo nome de Jesus. Amém. E assim, vamos passar diretamente à contemplação da palavra e deixar Deus falar conosco. Quanto foram abençoados ontem e hoje? Amém. Isso é sempre bom saber. Vocês sabem, obrigado, irmão Pesa, eu vi até aqui. É sempre bom saber quando a congregação acompanha. Também isso eu já disse aqui. A proclamação da verdadeira mensagem divina é uma tarefa muito difícil. Se pregássemos assim, como todo mundo faz, então teríamos aceitação. Certamente poderíamos imaginar esses espaços ainda maiores e não saberíamos se haveria lugar para todos. E se todos aqueles que já ouviram a mensagem e depois se desviaram em diferentes direções, se eles estivessem aqui hoje, então a sala poderia ter 2, 3 ou 4 vezes, ou poderia ser 2, 3, 4 vezes maior do que é hoje. Mas Deus nos determinou a permanecer nesse caminho e não nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Essa é uma determinação divina. E nisso não podemos mudar nada. E também não queremos mudar. Há pessoas que foram realmente determinadas por Deus para percorrer o caminho da salvação até o alvo e permanecer apenas na palavra, sem se desviar para a direita ou para a esquerda em interpretações. Também isso nós enfatizamos. A vida eterna está na palavra, em Deus. E a morte espiritual, está em todas as interpretações das pessoas. Vamos agora examinar as Santas Escrituras, resumir o que já contemplamos e, com a ajuda de Deus, ainda ressaltar algumas coisas. Por exemplo, a maravilhosa palavra de Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 10. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 10. Pois convinha que aquele por quem tudo existe e por meio de quem tudo existe, depois de ter conduzido muitos filhos à glória, levasse à perfeição o autor da salvação deles por meio do sofrimento. Pois tanto o que santifica como os que são santificados provém todos do mesmo Pai. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos, te louvarei no meio da congregação. Poderíamos agora examinar essa palavra no Salmo 89, em todos os lugares, em todo o Antigo Testamento, há essas maravilhosas
declarações que estão espalhadas lá e nós vemos como elas foram reunidas e ordenadas de maneira correta no Novo Testamento. Também versículo 14 e 15 são muito importantes. Visto que os filhos participam do sangue e da carne, ele também participou igualmente deles, para destruir pela sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos aqueles que, por medo da morte, foram mantidos em escravidão durante toda a sua vida. Ele fez isso. Ele morreu. E a Santa Escritura diz, assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Assim como a morte veio ao mundo por meio de um homem, também o dom da graça de Deus e a vida eterna vieram ao mundo por meio de um homem, por meio desse Deus homem, Jesus Cristo. Agora não entraremos em maiores detalhes sobre isso. Eu gostaria de ler do Apocalipse para nos mostrar que haverá mártires após o arrebatamento, quando a marca da besta entrar plenamente em vigor, e que eles também estarão conosco quando o reino de Deus, o milênio, for estabelecido. Apocalipse, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vi, então, outro sinal grande e maravilhoso no céu, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se consumava a ira de Deus, e vi algo como um mar de cristal misturado com fogo, e vi aqueles que venceram a besta e sua imagem e o número do seu nome, em pé no mar de cristal, com as harpas de Deus nas mãos. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Se vocês prestaram precisamente atenção à formulação, então trata-se aqui de duas coisas. Por um lado, os cerca de 144 mil que já estavam selados naquela época e que serão revelados após a ruptura da aliança com Roma e serão perseguidos, pois assim está escrito no 5º selo, que os que já foram assassinados devem ter paciência até que todos os seus irmãos ou co-irmãos tenham sofrido a morte, assim como eles já a sofreram. Aqui estão listadas duas categorias que têm em comum o que aconteceu. Por um lado, os do povo de Israel, eles entoam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eles pertencem ao povo de Israel. Então, os outros entoam o cântico do Cordeiro e o fazem com o texto comum, não dois textos, um texto. Amém. Um texto, o mesmo texto. Grande e maravilhoso. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Não mais noivo, mas rei, pois agora começa o reinado. Continuamos, versículo 4. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Sim, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois as tuas justiças se manifestaram.
Eu gostaria de ler para isso de Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Vocês também podem dar uma olhada rápida nos 3 primeiros versículos para ver do que se trata. Trata-se aqui do início ou imediatamente antes do início do reino milenar. E então está aqui no versículo 4, escrito: Então vi tronos nos quais se sentaram juízes, e lhes foi dado o julgamento. Então vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqui não se fala de arrebatamento, não se fala de transformação, não se fala da boda da ceia das bodas. Isso é após a ceia das bodas, após o ministério das 2 testemunhas, após a grande tribulação, imediatamente antes da instauração do reino milenar. E, por ser assim, essas pessoas ainda são contadas à primeira ressurreição e não na segunda, pois a segunda ressurreição só acontece após os 1000 anos. Isso nós temos que colocar muito bem dentro de nós. Eu leio para isso o versículo 5. Os demais mortos não ressuscitaram até o fim dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Uma concordância maravilhosa com o que já consideramos ontem à noite. Só que eu pensei necessário nos informar que todos, quer pertençam à noiva, quer pertençam aos 144.000, quer pertençam aos mártires, todos os que forem ressuscitados antes da instauração do reino milenar pertencem à primeira ressurreição. Isso está claro? Pois vocês sabem, muitas vezes nós utilizamos a formulação, a expressão, quem tem parte na primeira ressurreição, tem parte na transformação, do arrebatamento e assim por diante. Vocês compreendem isso? Nós muitas vezes dissemos aqui, e também em outros lugares, isso assim dessa forma, mas isso em grande parte é verdade também, mas não é a verdade completa. A verdade completa é que existem diferentes grupos que Deus coloca onde eles pertencem, e assim, se forem ressuscitados antes do início do milênio, eles pertencem à primeira ressurreição. Também os mártires que perderão suas vidas na grande tribulação por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, e porque não adoram a besta e não reconhecem o número do nome e assim por diante, se permanecerem fiéis, como já vimos, e perderem suas vidas, então Deus recompensará essa fidelidade e eles também farão parte da primeira ressurreição. Isso está claro para todos? Sim, o amém ainda não foi dito por todos, e alguns, em vez de moverem a boca, moveram os olhos e olharam para frente. O irmão Russ está dizendo, então para eles não ficou claro. Mas vejam, quem leu atentamente o livro dos selos,
ele percebeu que o irmão Branham diz literalmente lá, a marca da besta só entrará plenamente em vigor quando a noiva for arrebatada. É verdade que ainda teremos alguma coisa a sofrer, e sentimos isso já em alguns países, onde não conseguimos mais salas, porque não pertencemos ao Conselho Mundial de Igrejas, porque não pertencemos a esse ou aquele lugar. Já sentimos que não estamos indo pelo caminho largo com a grande massa religiosa para a perdição. Já sentimos isso. E isso também recebemos isso a sentir. Mas, como já foi dito, chegará então o tempo, especialmente após os 3 anos e meio, após o serviço finalizado das 2 testemunhas, quando a aliança for quebrada, então os santos serão entregues ao poder do anticristo por 2 tempos, 1 tempo e meio tempo. E esse será exatamente o grande tempo da tribulação, em que os que ficaram para trás e também os 144 mil perderão suas vidas, terão que dar suas vidas e então serão adicionados a nós e juntos teremos o reino milenar aqui com eles. Vocês sabem que também há algumas diferenças. Há pessoas, entre elas o autor do livro das 7 eras da igreja, o livro das 7 eras da congregação, ele afirma, quando o fogo de Deus vier sobre a terra, então tudo será varrido para o lado, restará apenas cinzas, e os únicos que permanecerão serão a noiva e os 144 mil. Isso não está certo. Nós temos que ler nisso também todas as passagens da Bíblia. Ano após ano, eles virão de todas as nações e prestarão honra, homenagem ao Rei dos Reis, adorarão, celebrarão a festa dos tabernáculos e darão graças a Deus. E se um povo não vier, então não cairá chuva sobre esse povo. Também, mais uma vez, vemos como é importante ler cada palavra de Deus com atenção. É claro que está escrito, o dia do Senhor virá como um ladrão, e ele será ardente como um forno, tudo se desintegrará com estrondo e se dissolverá no fogo. A Alemanha também se dissolveu no fogo durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos no fim da Segunda Guerra Mundial. Já havia só escombros e cinzas, isso nós todos vimos, mas sobraram mais pessoas do que aquelas que não sobraram. E assim também será com o processo de purificação. Quem ler, então, o profeta Isaías, lá está escrito, todos os ímpios, os rebeldes, os arrogantes, todos eles serão palha e restolho. Também, mais uma vez, é importante ler onde a questão é feita, precisa, onde pode se ver claramente, então é assim, não apenas de forma geral, mas também, então, vem as passagens da Bíblia, nas quais aquilo que vai acontecer é descrito muito claramente. Também, por isso, somos gratos ao nosso Deus de todo o coração. Nós recebemos um número tão grande, ou uma variedade, diversidade tão grande de revelações da palavra por meio da mensagem do tempo do fim, que é realmente difícil distinguir ou escolher o que deve ser dito, o que deve ser destacado e o que não deve. Eu tive que pensar, quando eu escrevi a última carta circular, que provavelmente será impressa nos próximos dias, lá o Senhor Jesus diz, ou eu mencionei por escrito, mas agora eu tenho que pensar nisso. O Senhor Jesus diz como foi nos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e assim vai adiante. Isso não foi nada de novo. Desde Adão as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
E isso continua até hoje assim. Isso não é o principal do que se trata. Foi necessário o ministério de um profeta enviado por Deus para nos dizer, desde o Jardim do Éden, existem duas linhas, uma de Caim e a outra de Sete. E quando chegamos a Gênesis 6, também isso ele enfatizou claramente, que os filhos de Deus, os homens da linhagem de Sete, se uniram e se cruzaram com as mulheres da linhagem de Caim, provocando a ira de Deus e fazendo com que o Senhor tivesse que dizer: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, ou será humilhado no homem, agora é o fim. Não era apenas casar ou não casar, cortejar ou não cortejar, era a mistura, foi o cruzamento que provocou a ira de Deus. Isso temos que saber simplesmente. A primeira parte todos sabem. Perguntem hoje a qualquer evangelista de rádio aí, que assim, ou quem quer que eles sejam, assim, com uma enorme torrente de palavras, eles comeram, beberam, assim, falar com tanta unção, sequer nós sabemos, também não é necessário, assim, mas eles não veem do que realmente se trata, e aí que entra a revelação, e é por isso que sabemos quão preciosa a revelação se tornou para nós. Não apenas como um termo, mas como um fato divino. E é isso que o Mombrana diz assim tão bem: tudo é revelação. Tudo está fundamentado na revelação. Ele até diz: a fé é revelação. E revelação é fé. Deus se revela a nós com simplicidade. Vocês já perceberam isso? Não com palavras assim altas de sabedoria humana, mas com uma profundidade que na terra antes não era conhecida. Essa foi a aflição. E o Senhor diz: como foi naqueles dias, assim será novamente. Todas as congregações que uma vez se dedicavam à proclamação do Evangelho até o movimento pentecostal, passam todas pelo Conselho Mundial de Igrejas por Roma e caem na perdição. Você pode dizer: é assim mesmo? Sim, isso é assim. E nós, nesta manhã, contemplamos. A mensagem divina é: meu povo, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. E lá está escrito: venham todos, lá é dito: aqui é lugar para todos vocês. Deus enviou um profeta para trazer a mensagem do chamado para fora. E quem não a ouve, isso pode agora parecer exagerado, quase fanático. Mas quem não ouve a mensagem divina para esse tempo, o chamado divino, quem não ouve, ele não está ouvindo a Deus. Ele segue seu próprio caminho. Ele está preso no programa dos homens e é levado ao matadouro sem saber. Aqui, nesse lugar, pela graça de Deus, podemos discernir muito bem duas coisas. Isso deve permanecer assim até que passemos do crer para o ver. Não fizemos do profeta enviado por Deus, não fizemos um culto disso. Não decoramos a sala aqui com fotos, não fizemos nada aqui, dele aqui. Mas uma coisa nós fizemos: nós aceitamos a ele e o envio divino com toda a missão totalmente e cremos de coração na palavra revelada. E é disso que se trata. Compreendemos isso? Também isso é graça. E mais uma vez, graça que temos encontrado aqui o equilíbrio e
tenhamos recebido isso dado por Deus. Caso contrário, nós nos esgotaríamos e ficaríamos aqui na frente e diríamos, o profeta fez, o profeta e assim. Não, Deus falou por meio do profeta. Essa é a formulação correta. Deus falou há muito tempo por meio dos profetas e no fim dos dias, por meio de seu Filho. E agora, por meio da palavra profética, revelou tudo de maneira maravilhosa e trouxe à luz. Eu penso agora apenas na comparação entre o Filho do Homem e Filho de Deus. Perguntem hoje a todos os pregadores que em algum lugar se apresentam, se um deles pode dizer a diferença a vocês. E agora vem, porque está todas as vezes somente escrito, vereis o Filho do Homem subir para onde ele estava antes. Nenhuma vez está escrito, vocês verão o Filho de Deus subir para onde ele estava antes. Porque está escrito, vereis ou desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o verão mais. Porque está escrito, o Filho do Homem encontrará fé na terra quando vier? Porque não o Filho de Deus encontrará fé quando vier? Meus amados, isso é tudo claro para vocês? Será que compreendemos porque uma coisa está aqui, a outra está ali? E em que relação uma está com a outra? Nós já analisamos de forma suficientemente aprofundada. Irmão Russo, fizemos isso ou não? Isso está claro para todos? Sim, digam-me, por quanto tempo ainda teremos que receber ensinamento? Nós queremos dar agora em algum tempo um passo adiante? Queremos ir um passo adiante? Com o ensinamento já deveria estar quase suficiente? Eu leio do Evangelho de Lucas 18, versículo 8. Eu digo-vos, ele lhes fará justiça em breve, mas será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando vier? Não o Filho de Deus. Vou ler do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo conhecido, Evangelho de João 3, versículo 13. E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mais uma vez, Filho do Homem. Se estivesse aqui escrito Filho de Deus, isso seria impensável, impossível, absolutamente impossível. Não poderia ser. Mas o que é então? Vocês olham assim para frente com tanta seriedade, como se quisesse dizer, sim, para onde isso tudo vai levar? Lá de onde veio. A proclamação da palavra sempre nos leva de volta ao ponto de partida da revelação divina. Ela não nos leva a algum lugar, mas sempre de volta ao ponto de partida. Vejam, também o irmão Branham expressou isso de forma muito clara. Existe a segunda comparação, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias do Filho do Homem. E então o Senhor veio em forma humana a Abraão e sentou-se com ele. E Abraão mandou abater um bezerro. Entre os crentes, aqueles que são vegetarianos, o Senhor não era. Somente para a informação de vocês. Somente para a informação de vocês. Às vezes a informação vale alguma coisa, não é? Muitas pessoas vivem disso. Então, o Senhor veio a Abraão. Devo ler? Gênesis 18. E Abraão mandou matar um bezerro. Ele mandou preparar toda a refeição. E o Senhor, em forma humana, isso que o irmão Branham diz literalmente, ele sentou-se e deixou que se lavassem os pés. Isso não é o Filho de Deus. Revelado como Filho do Homem em forma humana,
ele comeu e bebeu, exatamente como Melquisedeque, pois ele se tornou filho de Deus pelo nascimento. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E aquele que será nascido de ti será chamado filho de Deus. E então, voltamos à palavra profética. Seu nome é Conselheiro Maravilhoso, Pai Eterno, assim por diante, Príncipe da Paz. Mas o que está escrito antes, um filho nos será nascido. Ele não era nascido antes. Ele não era gerado antes. Antes ele era o Senhor. E se vocês lerem em Hebreus 7, quando ele veio como rei de Salém a Abraão, após a derrota dos reis, ele não tinha pai nem mãe, não tinha linhagem ancestral, não tinha irmãos nem irmãs. Vocês todos leram isso? Hebreus 7 também está escrito, não apenas em Gênesis 14. Percebe do que se trata? Clareza divina em tudo. Como filho de Deus, ele teve que se tornar manifesto em carne para poder nos levar, nós que somos filhos humanos, de volta à condição de filhos, para transformar filhos humanos em filhos de Deus. Isso também é muito importante. Quando Estevão viu o Senhor Jesus na glória, então ele não disse, eu vejo o céu aberto e vejo o Filho de Deus à direita. Isso é um absurdo. Isso não existe de forma alguma. Eu vejo o Filho do Homem. É o Filho do Homem que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É absolutamente necessário saber como Deus se revelou para ordenar e encaixar essas revelações biblicamente. Provavelmente precisamos nos aprofundar um pouco mais para que isso fique bem assim claro. Eu não quero dizer que vocês possam dizer isso aos outros, mas pelo menos o suficiente para que isso se torne para vocês uma revelação direta. Tomem o profeta Daniel. Quando foi predito a vinda do Filho do Homem, ele viu um que parecia como um filho do homem, não como um filho de Deus. Vocês podem ler isso em Daniel 7. Ele então se aproximou do venerável ancião. Vou ler para vocês Daniel 7, versículo 13. Enquanto eu ainda estava absorto na contemplação das visões noturnas, vi alguém que parecia um filho do homem, como filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele chegou ao venerável ancião e foi levado diante dele. Foi-lhe então concedido poder, honra e domínio para que todos os povos, tribos, línguas lhe fossem submetidos. Seu poder seria eterno e imperecível, e seu reino seria tal que nunca poderia ser destruído. Filho do homem, não filho de Deus. Tudo, como eu disse há pouco, tem o seu lugar. Como filho de Deus, revelado na carne, ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. E nele estávamos nós, nele, como filho de Deus. Do Filho só podem vir filhos e filhas. Assim como de Deus só poderia vir Deus. As ovelhas geram ovelhas. Pessoas geram pessoas. Tudo gera segundo a sua espécie. Quando Deus quis criar uma linhagem divina, ele teve que gerar algo de si mesmo e ser ele mesmo o gerador. Compreendemos isso? Ele mesmo teve que ser o gerador. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. De Deus só podia vir Deus, mas agora não um Deus em espírito e outro ao lado dele, mas
um Deus em espírito e aqui um novo começo de Deus por meio de Jesus Cristo, que se tornou carne, como está escrito, e a palavra se tornou carne, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, cheio de graça e de verdade do Pai. Mas quando aqui está escrito do Filho do Homem, então vemos aqui uma conexão totalmente diferente, um contexto totalmente diferente. Eu vou mostrar isso a vocês a partir do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus retornar após o arrebatamento, então ele virá como Filho do Homem, não como Filho de Deus. E quando ele vier para o milênio, então ele virá como filho de Davi, pois como filho de Davi, lhe pertence o trono real pertence a ele. E é por isso que está escrito há duas passagens maravilhosas, uma de Apocalipse 3, os dois últimos versículos: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono do Pai está no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não nosso Filho e nosso Espírito que estás nos céus, mas nosso Pai que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Mas quando se trata que ele retornará para ordenar e depois também julgar, eu leio para vocês Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele. Se aqui uma pessoa substituísse a palavra e estivesse escrito filho de Davi ou filho de Deus, isso seria assassinato. Seria absolutamente impossível, impensável, não seria possível. Vocês sabem que em nenhuma carta, desde Romanos, capítulo 1, versículo 1, até Judas, o último versículo, o termo filho do homem aparece sequer uma única vez, sempre só filho de Deus. Mas por quê? Porque está relacionado com a congregação, com a sua salvação, com as regras, com a sua edificação, com tudo, mas sempre relacionado com a congregação. Portanto, quando se trata disso, deixe-me ler para vocês de Romanos capítulo 1. Pois aqui poderia estar, nunca estar filho do homem, aqui tem que estar filho de Deus. De outra forma, não pode ser. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu, Paulo, um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, para anunciar o Evangelho de Deus, que ele prometeu antecipadamente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, a saber, a de seu Filho. Este, segundo a carne, descende da descendência ou da semente de Davi, mas foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade. Como Filho de Deus, não como Filho de Davi, não como Filho do homem, mas como Filho de Deus. Como Filho de Deus, redenção, graça, salvação. Como Filho do homem, a parte profética do ministério e tudo o que está relacionado com a profecia bíblica. Então, como filho de Davi, ele reinará. Aqui nós lemos aquele que vem da descendência de Davi. Também aqui
algumas questões em aberto. Eu já fui perguntado por que está escrito que ele seria filho de Davi. Até mesmo a formulação, eu vos darei as promessas de graça inquebrantáveis feitas a Davi. Eu creio que está escrito no profeta Isaías. E a pergunta é então, sim, mas quais são essas promessas que Deus queria dar? Vamos ver se eu consigo encontrar. Aqui está, Isaías 55, versículo 3. Prestem atenção, ou emprestem os seus ouvidos e vinde a mim. Ouçam, para que suas almas revivam, pois quero fazer com vocês uma eterna aliança. Realizar as promessas de graça inquebrantáveis feitas a Davi. O que foi? Sobre isso, lemos no Novo Testamento ainda. Deus havia dado promessas. Ele disse a Davi, nunca te faltará um descendente no teu trono. De ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Havia promessas suficientes, até mesmo a chave de Davi, que repousaria sobre o seu ombro. E creia-me, essa chave não é usada por nenhum dignatário em suas vestes, balançando ali e tilintando. Essa é uma chave divina. Onde ele abre, ninguém mais fecha, e assim por diante. Eu leio para vocês de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 4. Eles são israelitas, aos quais pertencem a filiação, a glória, as alianças, a lei, o culto a Deus e as promessas, a quem pertencem os patriarcas e de quem, segundo a carne, provém o Messias, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vocês percebem o que se trata aqui agora quando pensamos novamente em Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e essa mistura aconteceu. Deus queria que o Messias, segundo a carne, nascesse dessa linhagem ininterrupta que vinha de Sete. E justamente quando essa mistura aconteceu, esse cruzamento aconteceu, Deus teve que dizer, o fim de toda a carne chegou diante de mim. Vocês sabem que isso começou no Jardim do Éden e continuou ao longo do tempo. Qual foi o maior fracasso de Israel? Deus estava com eles, com a coluna de fogo, com a coluna de nuvem. Cuidou deles por 40 anos. E está escrito que 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e todo o gado que eles tinham, ou será que eles não tinham? Digam vocês mesmos, que nenhuma garra, nenhuma pata ia ficar para trás. Sim, disse a irmã Sais. Sim, ele sabia, eu não sei. Em todo caso, pensem que como Deus cuidou deles. O que um homem calculou, e eu achei isso assim tão belo. Eu nunca gostei de matemática, mas alguém calculou que Deus precisaria de caminhões de 20 toneladas carregados todos os dias para alimentar essa multidão de cerca de 2 milhões de pessoas. E não veio nenhum caminhão, não precisava vir, tudo veio do céu. Amém? Veio do céu para baixo. Mas o que aconteceu então? Eles já tinham o suficiente com que se preocupar consigo mesmo. Então veio um falso profeta chamado Balaão, que nem sequer pertencia ao povo de Israel.
mas era um sacerdote medianita, e todos eles eles queriam que algo fosse feito lá. E esse povo está se tornando poderoso demais, está se tornando barulhento demais, está se espalhando demais, e assim por diante, e assim por diante. Quando ele não pôde amaldiçoar, mas teve que abençoar, pois quem Deus abençoou, nenhum homem pode amaldiçoar. E se tentasse, a maldição recairia sobre ele mesmo. E o que ele fez então? Então ele aconselhou os israelitas a se misturarem com os midianitas e moabitas e assim por diante. E afinal, ele diz, todos nós servimos ao mesmo Deus. Mas não é verdade, pois Deus havia eleito apenas o povo de Israel e não os outros. Mas, novamente, houve uma mistura. E 23 mil morreram em um único dia. Deus quer separação. O inimigo quer mistura. E nisso nós temos muito bem. Mesmo que seja difícil de nos separarmos de algum lugar, então Deus cuida para que, às vezes, sejamos separados mais rapidamente do que poderíamos nos separar. Quando hesitamos em sair e pensamos, bem, talvez ainda isso vai dar bem, então nós somos expulsos. É simplesmente que vai assim com Deus. Se alguém hesita, então ele ajuda, e se for por meio de outras pessoas. A nossa permanência, de fato, não pode ser mais em todas as coisas que não estão de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Nós cremos que o Senhor tem uma congregação que carrega a sua palavra, leva o seu nome, que leva a sua vida, que a sua semente, que é transformada a sua imagem, essencialmente com a mesma essência, a mesma natureza dele, como Paulo expressa em Efésios capítulo 5, carne dos seus ossos e assim por diante. Um com ele, do mesmo Espírito, a mesma vida, trazidos à nova vida pelo Espírito, nascidos de novo para uma viva esperança. Também isso nós já lemos, então vamos resumir. Deus, nesses dias, deu o último sinal, a saber, o sinal do Filho do Homem. Isso foi explicado muito claramente ao irmão Branham. Eu me alegro que ele tenha dito 2 ou 3 vezes nesta entrevista: o anjo do Senhor que veio a mim me citou muitas passagens das Escrituras, não apenas uma ou duas, mas muitas passagens das Escrituras. Principalmente, ele se baseou aquelas de João 1 e João 4, mas há um grande número de passagens bíblicas que descrevem claramente o ministério de Jesus naquela época como Filho do Homem, ou seja, o seu ministério profético como Filho do Homem, muito claramente. Ele pôde dizer à mulher: você teve 5 maridos, mas aquele que você tem agora, esse não é o seu marido. E a mulher correu para a cidade e disse: venham e vejam quem eu encontrei. Não é ele o Messias? Os judeus sabiam que Moisés havia profetizado: de entre vossos irmãos, Deus vos suscitará um profeta como eu. E toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do povo. Ele não era Isaías, ele não era Moisés, ele era o próprio Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis. Ele apenas havia renunciado a tudo e assumido a forma de servo. Mas ele era o Senhor. Antes do nascimento, durante o nascimento, após o nascimento e ainda é hoje. Vocês entenderam isso bem? Mas como Senhor, ele se despojou e se tornou servo
porque está escrito em Isaías 42, meu servo, em quem me comprazo, terá sucesso. Ele não desfalecerá, nem gritará nas ruas, não apagará a mecha que ainda fumega, e não quebrará o caniço quebrado, até o caniço entortado, até que tenha levado o direito e a justiça aos povos. Assim está em Isaías 42 escrito. Vocês podem ler no Novo Testamento como os homens de Deus lá explicaram. Ele teve que ser servo. Por isso, o irmão Branham, ele fez isso uma ou duas vezes, quando ele orava, como se orava na congregação primitiva. Isso soa estranho. Ó Deus, estende o teu braço para curar por meio do teu servo Jesus. Sim, quem gostaria de associar a palavra servo ao Senhor? Mas foi assim dito algumas vezes nos Atos dos Apóstolos. Eles sabiam exatamente que deviam respeitar cada designação e tudo o que pertencia ao plano de salvação de Deus. E quando está escrito, meu servo terá sucesso, então ele tinha que ser esse servo. E especialmente a palavra do profeta Isaías, que ele não tinha aparência nem beleza e assim por diante. E se ele desse sua vida em expiação, então ele veria frutos e teria descendência ou sementes. Nós não podemos entrar em tudo isso hoje, não mais tempo. Eu me alegro, quanto mais o tempo passa, mais pelo fato de Deus nos ter visitado com misericórdia, de Ele nos ter levado para a escola do reino dos céus, e de nós, os mais desprezados e como os ignorantes, sabemos mais do que aqueles que sabem tudo. Mas nosso conhecimento não nos envaidece, porque é conhecimento divino por meio de revelação. Não é um conhecimento aqui na cabeça, porque então todos nós precisaríamos já uma cabeça maior, mas uma revelação no coração. E esta Deus nos concedeu. O que disse Jesus como Filho do Homem? Pai, Senhor do céu. Vocês percebem? Senhor do céu. Ele era o Senhor. Hoje vos nasceu Cristo, que é o Senhor. E ele disse, Pai, Senhor do céu e da terra, e assim por diante. Eu te agradeço por teres oculto isso dos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos, pois assim te agradou. Tudo está revelado. Tudo é revelação, até o dia de hoje. Revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Revelado a uns, oculto a outros. Nós temos a vantagem de poder, como já foi enfatizado anteriormente, podemos crer em cada palavra como está escrita. Quando nosso Senhor fala como Filho do Homem, então Ele diz, o Pai é maior do que eu. Quando vieram para lhe prestar homenagem, e bastava apenas a forma de tratamento, e ele já corrigiu. E foi dito, bom mestre. Pronto. Ele respondeu, ninguém é bom a não ser Deus. As pessoas olharam para ele e pensaram, o que aconteceu agora? Ninguém é bom exceto Deus? Ele está aqui nos rejeitando aqui? Sim, ele estava em forma humana. Ele assumiu forma de servo. Ele teve que se tornar assim como você e eu. Ele até teve que na cruz expressar nosso grito, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não se tornou ser humano para ser celebrado aqui como Deus, ele se tornou ser humano para nos libertar, seres humanos da miséria, para nos arrancar da mortalidade, para tirar o poder da morte e trazer à luz a essência
imortal. Nós não nos detemos nisso, pelo contrário, nós alegramos por isso ter acontecido, mas os escribas, eles pegam todas as passagens da Bíblia, então encontram até mesmo um Senhor que teve que orar. O Senhor não precisava orar, o Senhor é adorado. Mas como filho do homem, como profeta, ele orou. Ele foi até um local um pouco mais, prostrou-se diante do seu rosto e orou. Isso não foi uma encenação, isso foi verdadeiro. Isso vocês podem crer em mim. Ele foi ser humano, ele sentiu como o ser humano sente. Eu sou grato a Deus por ele se ter vindo em carne. Caso contrário, ele ainda nos estaria julgando lá do alto sem poder sentir conosco. Eu não estou insinuando que Deus não se sente bem conosco ou não tem empatia, mas uma coisa eu quero vos dizer, foi difícil para ele, nesse corpo espiritual, colocar-se na nossa situação. Então, veio a lei com a dura condenação, mas desde que o Senhor se tornou homem, assumiu a forma de servo, ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, para ser um sumo sacerdote fiel. Mas de acordo com que ordem? Eu gostaria de perguntar a vocês. De a ordem de Arão? Certamente não. De acordo com a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é o rei de Salém, que não tem, nem terá princípio nem fim. Amém. Não é algo maravilhoso saber isso? Isso pertence aí. Voltando para concluir a palavra do profeta Daniel, capítulo 7, lá o profeta vê o Deus do céu como um velho ancião, mas Deus não é um avô. Deus é espírito e ninguém jamais viu a Deus, pois assim está escrito algumas vezes na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, nas cartas de João, ninguém jamais viu Deus. O que foi isso? Lá o profeta Daniel viu que foram colocadas cadeiras para o julgamento. Vocês leram isso? Isso é muito, muito importante. É preciso ler para saber em que contexto foi dito e escrito. Ele viu cadeiras colocadas e ele viu o trono. E lá está para julgar. E aí nós vemos Deus, o Senhor, como juiz. Vocês ouviram o irmão Branham dizer justamente com a nuvem, com a luz, que ele era visto como juiz, podia ser visto como juiz, não como salvador, mas como juiz. Como foi dito, isso foi expresso por Deus em tais exemplos. Quem lê o Antigo Testamento, ele encontra, por exemplo, expressões como ele nos protegeu sob suas asas. Assim, Deus tem asas? E eu pergunto a vocês, se sim, desde quando? Essas são todas as expressões. Recentemente eu li várias delas que como Deus é descrito de todas as maneiras. Ele cuidou de nós e ainda cuida hoje, mas Deus é e continua sendo, em sua essência, Espírito. Ele pode se revelar como Ele quiser, quando Ele quiser e onde Ele quiser. E como isso se encaixa no plano divino de salvação. Então vocês veem nesse contexto que o Filho do Homem veio e então lhe foi concedido poder sobre todos os povos, línguas e nações. Como Filho de Deus, ele tinha a tarefa de dar sua vida, seu sangue por nós, para nos redimir. Ninguém pode dizer, Filho do Homem, perdoa os meus pecados. Isso seria uma tolice. Isso não existe. Mas se alguém disser, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Então, isso está certo. Tudo sempre no lugar certo. Vamos encerrar esse culto a Deus
com isso e agradecer hoje ao Senhor como nunca antes, do fundo do coração, pelas Santas Escrituras, pela revelação de Jesus Cristo, pela revelação de todos os mistérios das Escrituras e tudo que está relacionado a isso. E não menos importante, pelo envio do seu servo e profeta, o irmão Branham. Pois isso nós todos admitimos muito abertamente. Nós, como todos os outros, teríamos ficado na escuridão tateando e errado o caminho se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta para nos trazer a palavra sobre comissão divina e nos anunciar todas essas coisas para que elas nos fossem reveladas pelo Espírito. Nós não pertencemos àqueles que ficam em casa e dizem, Deus me revelará tudo, assim como Ele revelou ao irmão Branham. Nós pertencemos àqueles que se submetem ao eco, ou vêm debaixo do eco da palavra de Deus, e por meio da pregação da palavra, nós somos fortalecidos na fé. Vemos tudo mais claro e verdadeiro. E no sentido mais verdadeiro da palavra, passamos de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento, até que passemos, então, do crer para o ver. Quantos estão alegres também por esse fim de semana? Porque Deus simplesmente fala conosco, que Ele age e que Ele causa alegria em nossos corações. Em relação a Ele e por tudo o que Ele fez, o seu nome seja dado louvor e a honra em toda a eternidade. Amém.